Eu vou mostrar como que é possível a gente criar um lens flare nas nossas imagens apenas utilizando o nosso filtro de lens flare ou reflexo de lente e o nosso ajuste Hue Saturation ou matiz saturação. De uma forma muito simples, a gente consegue criar um lens flare sem fazer nenhum outro tipo de ajuste, só utilizando o nosso filtro de lens flare, mas nem sempre o resultado fica tão legal. Então eu vou mostrar como que a gente consegue criar ele primeiro de uma forma muito simples e depois a gente vai aplicar um ajuste sobre ele. Primeiro passo aqui, eu não vou trabalhar no meu plano de fundo, então eu vou duplicar a minha camada. Para eu duplicar, eu posso utilizar o meu atalho Command J no Mac, Ctrl J no PC, ou até mesmo só pegar aqui o meu plano de fundo, clicar aqui e arrastar até o ícone de nova camada. Quando ele fez isso, ele criou uma cópia aqui para mim. E eu vou colocar o nome de Lens Flare. Eu venho aqui em Filter, venho até a minha opção de Render e eu vou ter aqui a minha opção de Lens Flare. Em português, o Lens Flare vai estar como reflexo de lente. Clico aqui e ele vai abrir essa janelinha aqui para mim. Eu venho, carrego o Lens Flare para o local que eu quero. Aí eu quero que ele fique aqui nesse ponto e eu quero que ele tenha um brilho um pouco mais intenso. Não tem problema se eu colocar um brilho mais forte, porque depois eu consigo trabalhar com a opacidade da minha camada para diminuir ou aumentar esse flare. Posiciono aqui onde eu quero. Vamos supor que eu queira que ele venha desse ponto. E eu posso escolher também um tipo de lente. Qualquer um aqui, eu vou ter um resultado diferente. Mas geralmente eu trabalho com essa primeira opção. Clico em OK e ele aplicou aqui para mim. Tá, criei um lens flare de uma forma simples, mas nem sempre é só isso que eu quero. Ok? Vamos supor que eu quisesse que esse lens flare ele tivesse uma tonalidade mais alaranjada e às vezes até mesmo escondendo esse outro pedacinho. A minha camada ela tem toda essa informação, mas eu quero que essa camada tenha apenas a informação do flare. Eu só criar uma camada e ir no Filter, Render e Lens Flare não funcionaria para mim. O que eu vou precisar fazer? Essa minha camada de Lens Flare, eu vou vir em Edit, Editar e vou vir aqui na opção Fill, Preencher. Vou preencher essa camada toda de preto. Deixo o Blending Mode, um modo de mesclagem normal e clique em OK. Tá, minha camada ficou toda preta. Perdi o meu lens flare. Só que não tem problema. Eu venho aqui em Filter e olha só. A primeira opção que eu tenho aqui é o lens flare, que é justamente o último filtro que eu apliquei com as configurações que eu havia aplicado antes. Então eu clico aqui em lens flare e eu tenho aqui o flare bonitinho, perfeitinho aqui para mim. Só que está tudo preto e só o lens flare está aparente. Eu tenho aqui, em cima das minhas camadas, os modos de mesclagem. Se eu pego aqui o modo de mesclagem, eu tenho 6 grupinhos diferentes. Grupo de normal, grupo de escurecer, clarear, contraste, diferença e cor. Dentro do grupo de escurecer, eu tenho um ajuste, um modo de mesclagem específico que remove tudo que é preto e mantém tudo aquilo que é branco, tudo aquilo que é claro. Já no modo de clarear, eu tenho aqui um que faz justamente o contrário do multiply, que é o meu screen. Em português ele vai ter o nome de divisão. Quando eu seleciono o screen, tudo aquilo que é preto sumiu e eu passei a ter aqui apenas o meu flare. Aí olha só, já tem uma camada somente com flare. Agora eu posso pegar aqui a opacidade, diminuir ou aumentar. Eu posso, se eu quiser, usar uma máscara
com o meu pincelzinho na cor preta, pintar aqui em algum ponto que eu quero esconder, que eu queria esconder aquele pedacinho ali embaixo. Agora uma outra coisa, eu quero que fique mais quente, mais amarelado, mais laranjado. Tenho o meu ajuste aqui de matiz e saturação. Tenho aqui essa janelinha de propriedade do meu ajuste. Se eu clico nessa pequena opçãozinha que eu tenho aqui, uma opção de Clipping Mask, uma opção de máscara de corte, quando eu clico sobre ela, ele criou um link para essa camada de baixo. O que acontece? Agora tudo que eu fizer nessa minha camada de ajuste só vai afetar a camada que está linkada abaixo. Ligo o Colorize, a opção colorir, venho aqui para o laranja, aumenta a saturação e tem aqui já essa tonalidade um pouquinho mais quente. Posso também pegar e colocar qualquer tipo de tom, mas aqui eu quero que ele seja um laranja, um pouquinho mais saturado, mais puxado para o laranja aqui, um pouquinho mais amarelo. Fecho a janelinha, cheguei no ponto que eu quero. Se eu achar que está muito intenso o brilho do flare, basta vir aqui na minha camada de Lens Flare e diminuir aqui, ó, um pouquinho a opacidade. Posso deixar no máximo ou posso ir diminuindo até chegar em um ponto que para mim está interessante. De uma forma muito simples, a gente criou aqui um Lens Flare, a gente consegue agora trabalhar na intensidade e também na cor desse Lens Flare. Qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição.